Coloquei ali uma equação matemática, né? Hoje em dia acho que é mais fácil da gente falar que isso é verdade. Se alguém dissesse que não é verdade, a gente não, mas é a sua verdade. A minha é que não é 3, é 1. Mas se a gente conversasse com um professor de matemática, ele obviamente diria tá errado. Né? 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, não é 1. Enfim, isso eu vi numa camiseta que um youtuber estava usando esses dias. Aí eu achei legal a, a equação, digamos assim. Mas eu coloquei isso como título da nossa mensagem hoje, justamente para falar sobre a Trindade, como ela, digamos assim, acontece. Como eu falei no início do culto, isso é muito importante para aquilo que nós queremos confessar diariamente. Por mais que seja um assunto em que às vezes a gente começa a ficar com a cabeça estourando de tanta informação, né? Já temos mais de 2000 anos de pessoas que escreveram enormes tratados, enormes artigos ou comentários sobre a Trindade. Existiu muita briga, hoje até não, nem tanto, mas ainda existe divisões e brigas por causa da Trindade. A igreja até uma vez se separou no ano 1000 depois de Cristo, entre igreja ocidental e oriental. Claro, mais questões políticas, mas teologicamente a briga era que o Espírito Santo, ele é Deus, mas só vem do Filho. Ele não é Deus com o Filho e com o Pai. Isso aconteceu, então, um cisma na igreja. E logo depois que Jesus foi aos céus e os apóstolos espalharam a sua palavra por diversos lugares onde nós temos relatados aqui no texto bíblico, essa crença em Jesus começou sempre a ser colocada em xeque ao longo da vida cristã, quando ela começa a pensar sobre esse assunto. Então, tinha um grupo de cristãos que olhava para os textos bíblicos que falavam que Jesus era Deus, eles olhavam para isso e diziam: não pode ser Deus. Jesus é só humano. Ele passou a receber a sua divindade a partir do seu batismo. Ali, ele se tornou Deus. E essas discussões, que hoje em dia a gente olha e diz: para que discutir tudo isso? Foram questões importantes para a vida da igreja. De uma certa forma, é um milagre que hoje nós possamos ter esse ensino sobre a Trindade, por tudo que esse ensino passou na história da igreja cristã. Todos os embates, todas as discórdias, todas as questões teológicas que tentavam mostrar que isso era apenas só uma invenção humana, esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo serem um só Deus. Antes de falarmos rapidamente sobre o que é essa Trindade, ela faz parte, como foi dito, daquilo que nós cremos. Daquilo que nós cremos. E esse ano foi feita uma pesquisa da Global Religion, de agora esse ano 2023, onde eles fizeram uma pesquisa sobre a crença em Deus. O que as pessoas creem. E aí, esse gráfico aqui está muito pequeno, mas só para vocês terem uma noção, o primeiro é o Brasil, depois a África do Sul, e o último é o Japão. Essa pesquisa, então, perguntou para milhares de pessoas sobre a sua crença. Então, eles colocaram aqui que no mundo todo, o Brasil tem 89% da sua população que crê em Deus ou um poder superior. Crê em Deus ou um poder superior. E o Japão tem 19% da sua população que crê da mesma forma. Aí, mais especificamente sobre o Brasil, pode passar ali, Riva. Mais especificamente sobre o Brasil, nós temos esse gráfico aqui, que fala sobre a crença em Deus do brasileiro.
esse maior aqui, dos 70%, acredita em Deus como descrito nas Escrituras, seja a Bíblia, o Corão, a Torá, enfim. Depois nós temos uma porcentagem de 19% que acredita em um poder ou espírito superior. Depois 2% prefere não responder, outros não têm certeza, e 5% não acredita em Deus, nem em um poder superior de qualquer tipo. E é interessante que, lendo essa pesquisa, caso alguém queira, depois eu posso compartilhar ela, o PDF da pesquisa toda, a crença em Deus do brasileiro é muito complicada. Desses 89%, apenas daria para dizer que 68% creem em Deus, né, como os cristãos creem, que Jesus Cristo é Deus e todas essas questões. Dos cristãos, 60% acreditam que tem um lugar para aqueles que não creem em Deus, ou seja, condenação. E desses quase 70%, 65% apenas creem que existe céu. Então a gente vai lendo os negócios das pesquisas, é uma confusão sobre o que realmente as pessoas creem ou não em Deus. Ou seja, de 89% que creem em um Deus superior ou não, isso vai se dividindo tanto que quando a gente vai conversar com alguém que também diz crer em Deus ou algo superior, mas não é bem o mesmo Deus, né, que a gente crê. E isso importa em que sentido? Não num sentido de divisão e nem no sentido de enfrentamento, mas num sentido de anúncio. Por isso que o que nós vamos ouvir hoje é muito importante. Às vezes a gente ouve frases, né? Deus é um só. Eu até brinco. Se você está falando da Trindade, eu concordo com você. Mas agora, se você está falando que Deus é o mesmo para aqueles que não acreditam em Jesus, aí a gente pode conversar. A gente pode sentar e conversar, porque o texto que me foi passado, a palavra que me foi ensinada, ela quer nos dizer outra coisa. Vejam, não no sentido de enfrentamento, em que eu vou agora, já que você acredita num Deus diferente do meu, você vai para o inferno. Ou você é uma pessoa que não merece ouvir a palavra de Deus. Isso, na verdade, até é contra aquilo que nós cremos. Se a gente tem esse tipo de pensamento ou fala sobre isso, vai muito contrário àquilo que nós cremos, que é anunciar o Evangelho a todas as nações. A Trindade é uma palavra que quer dizer o quê? 3 em 1. Né? 3 pessoas em um só Deus. Teologicamente, ela foi dividida de 2 formas. E quando eu falo dividido, não quer dizer separado, é apenas uma explicação. Há uma forma de vermos quem é Deus através daquilo que chamamos de Trindade imanente. O que seria isso? Bom, seria Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, onde você não enxerga divisões ou não enxerga formas de agir, é um só Deus e acabou. E aí temos aquilo que chamamos de Trindade econômica. O que seria isso? Essa palavra econômica vem de família, de organização. É a forma como a igreja cristã olha para o texto bíblico e enxerga esse Deus, que é um só, agindo. A forma com que ele age. A forma com que Deus escolheu agir. Então, nessa trindade econômica, nós temos o Pai, que enviou o Filho, que enviou o Espírito Santo, que fez com que o ser humano agora, através do Espírito Santo, cresce no Filho para voltar ao Pai. Então, essa forma de Deus agir, através dessa trindade econômica, ela apenas quer nos mostrar o que cada pessoa, que é um Deus só, faz na nossa vida. Entenderam? Eu também não. Mas é o que a gente tenta explicar, o que a gente tenta ensinar. Alguns conseguem compreender isso de forma mais tranquila, para outros é mais complicado. Dentro dessa organização econômica, nós colocamos que o pai, ele é a pessoa responsável pela criação
e manutenção de todas as coisas. O Filho é o Redentor, é o Salvador. Ele foi enviado, a pessoa dele é aquela pessoa que faz com que a salvação, o perdão aconteça, a restauração de todas as coisas aconteça. E o Espírito Santo é aquele que nos dá a palavra, aquele que nos ensina, aquele que nos santifica. E fica a dica, caso você queira saber mais sobre o Espírito Santo, no culto passado a gente conversou bastante sobre isso. Enfim, por que isso é importante para nós hoje? Porque se não fosse essa forma de agir, que Deus quis que fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje, e literalmente aqui no sentido sentado, né? Vocês estão sentados ouvindo um pregador, vocês estão sentados ouvindo a palavra de Deus, e depois vocês vão participar da Santa Ceia, e isso só acontece por causa dessa forma que nós dizemos que é a forma econômica. A forma de Deus agir na nossa vida. Ou seja, se nós confessamos que cremos em Deus, precisamos crer também que o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus. Porque se não crermos nisso, a matemática não fecha. Nós não vamos conseguir saber e crer em Jesus. Agora vem o ponto. Eu preciso entender o que é Trindade para ser salvo? Óbvio que não, né? Senão seria muito difícil, né? Certamente iria discordar, até mesmo de alguns termos que eu usei aqui. Alguém poderia discordar, porque os termos não ensinam exatamente o que quer dizer a Trindade. Nós somos salvos pelo que Deus faz por nós. Nós somos salvos porque nos é dado algo que o Pai disse que nos daria, que o Filho fez acontecer esse presente e que o Espírito Santo agora nos entrega a ele. E quando eu digo assim, ok, eu creio em Jesus. Isso que me foi dado, crer em Jesus, faz com que eu possa, através do Espírito Santo, estar em Jesus, viver com Jesus, para que diante do Pai eu seja perfeito, como o Pai quer que eu seja. Então, além do crer, tudo aquilo que a gente faz só é possível que seja algo bom diante de Deus por causa daquilo que Deus fez. Vamos dar um exemplo. Pode ser que você já tenha ouvido esse exemplo que eu já dei, né, algumas vezes. Eu amo a minha esposa e o meu filho. Esse amor diante de Deus é um amor bom? Não, não é. É um amor imperfeito e ele diz, não me serve, porque é imperfeito. Agora, eu creio em Jesus. Eu creio que o Espírito Santo faz com que esse amor que eu tenho pela minha família também seja uma forma de eu mostrar, de eu ensinar, de eu testemunhar para a minha família que Jesus é o Salvador deles também. Esse Espírito Santo que vive em mim vai fazer com que esse amor que eu tenho pelo meu filho e pela minha esposa seja um amor em Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, quando eu for colocado diante do Pai, esse meu amor vai fazer com que ele seja perfeito diante do Pai. Então é por causa de Jesus que as coisas que eu faço ou que eu quero fazer que sejam boas, só vão ser boas por aquilo que Jesus fez por mim. E isso faz parte do que nós chamamos de Trindade, ou esse Deus que se mostra a nós, que se revela a nós dessas três formas. Um outro ponto importante. Onde estava Deus antes da criação do mundo? Essa é uma boa pergunta. Estava num metaverso? Estava num outro universo, digamos assim? Onde ele estava? Bom, nós não sabemos. Quem estava com ele?
Bom, pelo que a gente leu em Gênesis, acho que só o Espírito. Até porque Deus deve ser um cara barbudo, né? Mais velho, por isso que eu tenho barba para chegar perto de Deus. Mas vejam, não temos a informação de onde Deus estava. O ponto é, nós cremos e confessamos que Deus é. Ele sempre existiu. E isso faz com que o Espírito Santo e Jesus também sempre existiram. Mas, pastor, Jesus veio ao mundo como um bebezinho. Ele não foi criado. O texto bíblico nos mostra que a palavra é gerado. Ele foi gerado. Ou seja, a forma com que ele veio ao mundo num ser humano não é uma criação de Deus, mas apenas ele se encarnou, né, pelo Espírito Santo e foi feito homem, como nós confessamos. Mas isso é impossível de entender. Bem-vindo ao clube. Quanto mais a gente estuda teologia, mais a gente fica, cara, mas esse negócio é impossível de crer se não é pelo Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo agindo na minha vida e dizendo assim, crê em Jesus, meu filho. Se fosse pelo estudo da teologia, eu meteria o pé dessa fé. Porque ela é uma loucura atrás de loucura. Vamos mais a um escândalo. Ok, eu creio então que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Mas então por que Jesus teve que morrer na cruz se Ele é Deus? Se Ele é Deus, por que Ele não fez essa trindade econômica, dessa forma, agir na nossa vida de uma forma mais simples? Por que Ele não fez isso? Aí vem a resposta. Não sei. Não sou Deus. Mas eu sei que Ele fez isso em meu lugar. E se a gente quer confessar algo do que nós cremos, sempre parte dessa perspectiva. Esse Deus que por vezes me assusta, esse Deus que por vezes eu não entendo, esse Deus que por vezes para mim ele é injusto, de alguma forma tudo isso acaba quando eu o vejo morrendo na cruz. Tudo aquilo que eu tento pensar sobre Deus, tudo aquilo que eu quero ouvir sobre pessoas falando de Deus, se não passar pela cruz, se não passar por aquilo que Cristo fez em nosso lugar, que nos é dado através do Espírito Santo, aí sim eu posso dizer para vocês, é melhor realmente não acreditar em Jesus. Acreditem em outra coisa. Porque não tem como entendermos por que Deus quis fazer isso. Mas Ele fez em nosso lugar. E essa mensagem é uma mensagem que precisa ser dita para pessoas que ainda hoje podem olhar para Deus e enxergar apenas um reflexo de si mesmo. Por quê? Porque nós não queremos ir para a cruz. O ser humano não quer ir, o ser humano tem medo da morte. O ser humano tenta com seus bens materiais, com a sua família, com tudo aquilo que nós temos hoje, fugir de qualquer relação que possamos ter com a morte. E quando nós fazemos isso, nós começamos a enxergar Deus a nossa imagem e semelhança. Não, Deus não pode salvar aquela pessoa que eu não gosto. Então Deus é um Deus que só salva pessoas que se encaixem no meu padrão. Não, Deus é amor. Então Ele permite que o amor seja conforme bem entender. Deus é amor? É. Eu já falei isso para vocês. De que maneira Ele demonstra esse amor? Na cruz. Confessar isso, ainda hoje, e vai ser mais difícil ainda, ao longo do passar do tempo,
vai ser algo que vai nos desafiar diariamente. Porque, conforme eu disse, podemos até ouvir sobre a Trindade imanente, a Trindade econômica, podemos confessar o credo apostólico, o credo niceno, logo, logo vamos confessar o credo atanasiano. Podemos fazer tudo isso. Mas se nós continuarmos olhando para Deus como se fosse apenas um reflexo de nós mesmos, infelizmente, aos poucos, Jesus vai deixando de ser Deus na nossa vida. Nós vamos nos tornando Deus. Por isso, como pastor de vocês, nesse domingo da Santíssima Trindade, eu peço para vocês que confiem no que o Espírito Santo está fazendo na vida de vocês. Confiem que hoje não é mais um protocolo, que hoje não é mais um dia em que vocês estão aqui presentes porque estão obedecendo algo, mas é porque Jesus está chamando vocês, porque Ele fez algo por vocês que vocês não conseguem fazer. E isso é tão impactante na nossa vida que agora a gente se sente na certeza de que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo é confessar que agora temos um Deus que muda, que transforma quem somos para nos guiar, para nos conduzir, para nos ensinar a viver uma vida não mais de amor próprio, mas uma vida de amor ao servir. Por isso, se eu creio na Trindade, se eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu vou crer que não sou eu mais que vivo, mas é Deus que vive em mim para os outros. E a partir disso agora eu vou agir, eu vou fazer as coisas. Porque esse Deus quer alcançar todos. Esse Deus quer se mostrar o único Deus, o verdadeiro Deus para todas as pessoas. E a gente faz isso através daquilo que falamos e através daquilo que fazemos. E falando, confessar Deus da forma com que anunciamos, queremos confessar a nossa fé nesse momento como uma forma de encerrarmos essa mensagem, esse estudo sobre a Trindade, nas palavras do credo atanasiano. Esse credo foi escrito 400 a 500 anos depois de Cristo. É um credo que se remete a Atanásio, mas muitos dizem que foram compilações que ele fez que depois alguém escreveu. Enfim, há uma discussão sobre isso. Mas Lutero vai chamar esse credo da maior obra teológica escrita depois dos livros dos apóstolos. E realmente, ela é muito profunda, né? É longa, mas é importante que hoje nós, como igreja, possamos confessar essa forma de tentar ensinar o que é a Trindade através desse credo, um credo antigo, né? Mais de 1000 anos já de existência, que nós, como luteranos, confessamos ele como um credo, uma forma de ensinar a fé que é da igreja cristã como um todo, não de uma ou outra denominação específica. Então,